Começar essa palavra, quero pedir para você que às vezes entra no nosso canal, tem lá um monte de visualização e às vezes não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, deixe um like, compartilha, para que possa chegar a mais pessoas. Nos ajude aí em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 1, em diante, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, recordando-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes eleitos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo. E em plena certeza de fé, sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. De fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor. Pois apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Dessa forma, vos tornaste o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porquanto a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia, na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. Porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós, e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Olha para o teu irmão e fala assim, ó: um crente verdadeiro, diferenciado, é você, em nome de Jesus. Irmãos, eu queria falar aqui das características de um crente que é diferenciado. O texto começa dizendo que Paulo, Silvano e Timóteo estão escrevendo uma carta à igreja de Tessalônica. E esse homem, ele diz para esta igreja, ó: a igreja de Tessalônica que está em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, um crente, um cristão que quer ser diferenciado, uma coisa que ele precisa entender, que ele não está na casa de Deus para servir aos homens, ele está na casa de Deus para servir a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, um crente diferenciado, no versículo 2, vai dizer que, ó, Paulo está dizendo, ó, sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando em nossas orações. Irmãos, não creia que você vai conseguir algo sem oração. Não creia que a igreja vai crescer sem você se dedicar à oração, sem você abrir um pouco mão do seu tempo para se dedicar à oração junto com os santos, para interceder pela igreja, para interceder pela família. Você talvez vai ir para a igreja anos após ano e a tua vida não vai sair do lugar. Olha só, Paulo aqui está elogiando esta igreja, esses crentes. Versículo 3: recordando-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do que? Do vosso trabalho. Irmãos, um crente que quer ser diferenciado, ele precisa trabalhar na obra de Deus, ele precisa se dedicar na obra de Deus. Não é só vir ao culto, adorar a Deus e ir embora. Deus requer mais de mim e de você. Eu e você precisamos nos dedicar mais, precisamos trabalhar mais, se queremos receber elogio. E não é do pastor Everaldo, é receber elogio do supremo pastor, que é aquele que deu a vida por você. Ele está dizendo, ó, do vosso trabalho. E quando a gente trabalha, olha o que acontece, que resulta da vossa fé operosa. Como que está na versão de vocês? Da fé? Versículo 3: que resulta do vosso trabalho, que resulta da vossa fé operosa. Irmãos,
Não adianta você ficar pedindo para Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé, se você não ora, se você não trabalha na obra de Deus, se você não se consagra, se você não jejua, se você não arregaça as mangas, porque a fé sem obras é morta. Então você vai entender aqui que Paulo está elogiando eles, porque eles eram de oração, eles sabiam que quem reinava na igreja não era o homem, era Deus, e quem recebe elogios são pessoas que oram, mas também que tem uma fé operosa. E essa fé, olha o que ela leva. Ela leva ao amor o que está aí na versão de vocês? Versículo 3, vamos lá, não sair daí. Uma fé operosa do amor fraternal. O que é o amor fraternal? Esta igreja estava sempre unida. Esta igreja ajudava a todos. Esta igreja não tinha um melhor e um pior. Esta igreja não tinha aquele que trabalhava mais ou trabalhava menos. Esta igreja estava sempre na mesma direção. Eu vou te dar um exemplo. Cooperador Robson, vem aqui, meu amado, rapidinho. Talvez você falou, eu perguntei aqui algumas semanas atrás, você falou para mim assim, eu perguntei assim: vocês estão comigo? E todos falaram assim: eu estou, pastor. Olha aqui, o Robson está comigo. Tem uma aliança aqui, não tem? Não parece que ele está comigo na mesma direção, igual todos falaram. Só que sabe a diferença? Ô Robson, você quer ir lá para perto do irmão? Vai lá, irmão. Peraí, nós não estamos juntos, irmão? Sabe, irmão, ele disse para mim que ele está junto. Assim como nós, como igreja, falamos algumas semanas atrás: pastor, eu estou junto com o Senhor. Eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para labutar, mas na hora do trabalho, vai para lá, Robson. Olha aqui. Nós estamos juntos, não estamos? Amados, não adianta só falar que está junto. Sabe o que tem que acontecer? Ô Robson, para onde você quer ir? Para onde você quer ir? Você quer ir para lá? Vamos. Agora vai, não vai? Ô Robson, você pode ir comigo por ali? É mais fácil, não é, irmãos? Então, irmãos, não é só ficar... Obrigado, irmão, Deus abençoe. Não é só ficar falando. A gente precisa andar na mesma direção. O ministério está aqui, ó, precisando de você. E o que eu e você temos feito? Como que você tem feito para ajudar a obra do Senhor? E eu não estou falando para você fazer para mim, porque é o Senhor que é o dono dessa igreja. O que você tem feito? Só falado? Mas na hora que precisa, como que está a tua vida? Porque a fé dessa igreja, de tanto trabalho, de tanta oração, de estarem juntos, havia um amor fraternal. Sabe o que é um amor fraternal? Eu vou te explicar agora. O amor fraternal é quando uma pessoa abre mão até da própria vida para se dedicar ao outro, para se dedicar àquele grupo. Aí a minha pergunta para você: até onde você abre mão da sua vida para que a obra de Deus continue sendo feita? Para que nós como igreja, se recebêssemos uma carta hoje de Paulo, Silvano e Timóteo. Para quem não sabe, Silvano é Silas. Se nós recebêssemos uma carta dele hoje, como que seria essa carta que você receberia? Seria cheia de elogios? Esse irmão ora, esse irmão jejua, esse irmão trabalha, esse irmão tem uma fé operosa. O que é uma fé operosa? Que causa ação. Esse irmão, ele está no amor fraternal. Mas não, pastor, peraí, não é indireta para ninguém, me desculpa aqui que eu vou falar. Não, pastor, eu vou na igreja só no domingo, tá bom. Eu vou falar uma coisa para você. O domingo, ele é uma parte da igreja, bem pequena. O domingo, e não é indireto para ninguém, até porque os irmãos aqui moram longe, eu sei da dificuldade, para que todos entendam. O domingo, ele é uma pequena parte da igreja, porque o que faz igreja são relacionamentos. Nós temos aqui oração pela manhã. Aonde você está? Nós temos aqui discipulado. Às vezes não é discipulado, às vezes é casa de Cristo. Aonde você está? Nós temos aqui alguns trabalhos sociais. Aonde você está? Nós temos aqui um culto de louvor e adoração, onde geralmente alguns irmãos que estão descobrindo os seus dons e talentos vêm ministrar aqui. E por incrível que pareça, semana passada teve uma menina que ministrou aqui, com muita proeza, com muita autoridade. E você precisaria estar aqui, porque a palavra que ela falou bateu em mim, que o evangelho precisa ter renúncia. E nós queremos viver um evangelho sem renúncia hoje. Nós queremos viver um evangelho adocicado, onde eu vou uma vez na igreja e devolvo meu dízimo, minha oferta, tá bom. A minha pergunta é: será que para o Senhor está bom? Pastor, mas o Senhor não sabe, eu tenho muitos afazeres. Tá bom, mas Deus te dá 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que você tem dedicado a Deus?
Eu vou continuar. O amor fraternal abnegado da perseverança que vem de uma coisa, convicta da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui esta noite, mas muito de nós não temos mais esperança em Cristo Jesus. Nós estamos somente para um ajuntamento, mas nós não estamos reunidos como se o próprio Jesus estivesse aqui presente. Por isso que nós adoramos a Deus de qualquer jeito. Por isso que nós não movemos uma palha para adorar a Deus. Pastor, o senhor não sabe como eu adoro. Eu não estou falando de particularidade, porque cada um tem a sua particularidade. Um fecha os olhos, o outro levanta a mão, o outro pula, o outro adora, o outro dá glória a Deus. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da sua intenção de adorar a Deus. Porque eu não adoro a Deus só quando eu estou dentro da igreja. Eu adoro a Deus quando eu estou nos lares. Eu adoro a Deus quando eu estou na rua. Eu vou continuar para que você entenda. Olha só Paulo dizendo no versículo 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus. Eu não sei se você entende, se você está aqui essa noite, é porque você é um amado e uma amada de Deus. Como assim, pastor, que eu sei que eu sou amado de Deus? Porque esta noite o Senhor te escolheu para estar aqui ouvindo essa palavra. Olha o que ele vai dizer. Irmãos amados de Deus, porque fostes... O que está escrito aí no versículo 4? Que fostes... Como, irmã? Escolhidos. Eleitos por Deus. Quem te escolheu não foi o pastor. Quem te escolheu não foi o irmão. Quem te escolheu foi Deus para estar aqui essa noite. Pastor, mas essa palavra está sendo puxão de orelha. Deus corrige a quem Ele ama. Se você está sendo corrigido essa noite, agradeça a Deus. O ruim é daqueles que nem estão mais sendo corrigidos, onde o Espírito Santo nem incomoda mais. Onde eles estão no pecado e passa tudo normal. O bom é quando você está e o Espírito Santo começa a te incomodar. Quando você está na casa de Deus e o Senhor puxa a tua orelha. Porque é sinal que Ele ainda tem planos na tua vida, Ele ainda tem algo para fazer sobre a tua vida. Porque, irmãos, a minha maior preocupação é no dia que eu não estiver mais sentindo o incomodado do Espírito Santo de Deus. No dia que eu estiver na casa de Deus e Deus não falar mais comigo. Essa é a parte que eu mais me incomodo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Vocês estão aqui? Amém? Tão interessante, irmãos, que esta igreja, esses crentes, versículo 1, Paulo fala sobre Deus Pai, Deus Filho. E agora no versículo 4, está falando que esse evangelho que Paulo levou até eles, não foi Paulo que levou até eles, foi por meio do Espírito Santo de Deus. O evangelho que você ouve aqui já há 5 anos, não é porque eu conheço de Bíblia, não. O evangelho que tem sido pregado aqui não só por mim, mas por todos os obreiros, todos os irmãos, é no poder do Espírito Santo de Deus. Há uma revelação da palavra de Deus aqui. Se há uma dúvida sobre a tua vida, eu quero dizer aqui, você está no lugar que tem se esforçado para pregar a verdade, e essa verdade não é para agradar o ego dos homens. Eu poderia estar pregando uma palavra coach aqui para você essa noite, para você sair daqui maravilhado, mas sabe o que ia acontecer? Depois você não ia criar raiz. Nas primeiras dificuldades que você passar essa semana, você vai murmurar contra Deus. Porque é isso que acontece conosco. Eu não sei, parece que a gente tem uma coisa do proibido. A gente só gosta, esses dias, eu preciso falar. A minha excelentíssima esposa falou assim: bem, o que acontece? Quando eu estou bem com você, parece uma coisa. Parece que você gosta que quando eu estou meio brigado com você. Porque aí você me ajuda mais. Você trabalha mais. Você se dedica mais. E vocês já prestaram atenção nisso, irmão? Quando as coisas vão bem, a gente é relaxado demais. Aí é só... Tem casais aqui, em nome de Jesus? As mulheres, principalmente, virar um pouquinho a cara, os maridos começam a ajudar. Eu nunca vi uma coisa dessa. Os filhos... É só os pais ficar um pouquinho bravos, falar um pouquinho mais grosso. Meus filhos, às vezes, é só desse jeito. Tem que falar um pouco mais grosso. Porque quando as coisas estão bem, parece que a gente não gosta. Parece que a gente gosta do errado. Não estou falando que isso é errado. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, na vida espiritual não é diferente. Às vezes as coisas estão indo bem, aí Deus tem que dar um chacoalhão na gente, para a gente despertar. Ei, eu quero dizer uma coisa para você que está aqui essa noite. Se Deus te trouxe aqui essa noite, é porque Ele tem muita coisa para fazer através da sua vida. Mas Deus
não vai te pegar como um robô, te colocar na obra dele, em cima do altar, ou seja lá fora, ou seja nas casas de Cristo, e você fazer e ligar um botão. Você precisa se dispor para fazer a obra dele. Você precisa se dispor. Acorda, desperta, ó tu que dormes. Você precisa. Tem pessoas que estão do teu lado clamando para que você vá na casa dela, orar por ela, levar uma palavra, e você está só pensando na sua vidinha. Naquele grande dia você não vai se arrepender. Quando o Senhor falar assim: mostra-me as tuas mãos. O que tem nas suas mãos? Aí se você falar assim: Senhor, elas estão vazias, aí o chicote vai estralar. Porque nesse grande dia será só ranger de dentes. Nesse dia será só sofrimento. Nesse dia não vai ter choro mais. Nesse dia não, Senhor me perdoa, não vai ter mais chance. Não vai ter mais jeito. Então é agora que nós precisamos despertar. É agora que nós precisamos acordar para a obra de Deus, para o reino de Deus. Vou continuar. Olha só, irmãos. Esse é o sonho de todo pastor, de toda a igreja. Versículo 6. E aqui eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida desta igreja. Olha só. De fato, vos tornaste, na minha versão, nossos discípulos e do Senhor. Pois apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Olha só, esta igreja tinha se tornado discípulos de Paulo, Silas e Timóteo, e também do Senhor. Irmão, você quer ver se uma igreja ela está madura? Ela não é se ela está cheia, mas se ela tem discípulos de Jesus. Porque, irmãos, uma igreja cheia não muda um bairro. Sabe o que muda um bairro? Uma igreja cheia de discípulos de Jesus. E eu vou melhorar mais ainda. Olha só no versículo 7. Dessa forma, vos tornastes o padrão de fé. Em outras versões está falando assim, o modelo dos crentes. Olha só, o modelo, o padrão. As igrejas ao redor olhavam para aquela igreja em Tessalônica, e meu Deus do céu, que igreja é essa? Eles estavam unidos, eles trabalhavam juntos, eles tinham um amor fraternal, eles oravam juntos, eles jejuavam juntos, eles labutavam juntos. E aí Paulo agora está elogiando: vos tornaste o padrão da fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho um sonho de a gente receber uma carta do Senhor, e essa carta ser de elogio. Mas do jeito que nós estamos, não será elogio. Começando pela minha vida. O que nós temos feito pela obra do Senhor? Pela igreja do Senhor? Pelo reino de Deus? Será que só cultos já basta? Será que 1h30 reunida já basta para Deus? Não, irmãos. Eu vou falar uma coisa para você. O evangelho não se resume em 2 cultos, 3 cultos por semana de 1h30 cada. O evangelho se resume em pessoas sendo discípulos de Cristo dentro das suas casas. Discípulos de Cristo no seu local de trabalho. Discípulos de Cristo na rua, no trânsito, aonde coloca as plantas dos pés. Porque esses agradam ao Senhor. Esses se tornam modelos, esses se tornam crentes diferenciados, acima da média. Eu não sei você, eu não quero ser igual, não quero ser melhor que ninguém, mas eu quero receber elogios do Senhor. E oro todos os dias para que essa igreja também receba elogios do Senhor. Já falei outras vezes, irmãos. Deus passou um vento, irmãos. Mas Deus passou um vento, irmãos, porque não adianta ter um monte e não andar na mesma direção, que vai acontecer o que aconteceu aqui comigo e com o irmão. Às vezes é melhor Deus começar do pouco, para que ande na mesma direção. Sabe, não tenha algo dividido, porque casa dividida não prevalece. Reino dividido não prevalece. Família que está dividida não prevalece. Você pode ver que a família que está dividida, a primeira coisa que acontece quando o pai morre é brigar pelo din-din, a herança.
está nem aí para o enterro, se precisa preparar, precisa comprar caixão, nada disso. Primeira coisa que vai falar é sobre a divisão de bens, porque uma casa dividida não prevalece. E aí eu vou continuar, vamos lá, versículo 8. Portanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia, na Acaia, mas também a vossa fé. Olha só, irmãos, além do evangelho, a fé daquela igreja era diferente, irmãos. Elas olhavam para aqueles crentes, sabe? Olhavam lá, viam a Raquel, viam o Expedito, viam a Cícera, viam a Tatiane. Nossa, olha a fé daqueles irmãos. Eles estão passando por dificuldade, mas eles estão reunidos. Eles se reunindo para orar. Eles estão reunidos para fazer a obra de Deus. Eles estão ajudando uns aos outros. Você está entendendo? Não era só o evangelho que estava sendo anunciado, mas a fé deles também chamava a atenção. Eles estavam sendo perseguidos, mas eles continuavam olhando para o autor e consumador da fé deles. Então, amados, que nós possamos ser desse jeito. Sabe, que nós possamos acordar, despertar. Irmãos, Jesus está aí. Os sinais estão próximos. Deus abençoe, irmão. Os sinais estão aí, irmãos. Será que vai esperar acontecer o quê? Ontem eu estava conversando com uma irmã. A gente tem evangelizado uma pessoa junto com ela. E olha só, essa pessoa não está nem aí para Deus. Aí ontem ela descobriu que precisava fazer uma biópsia, que talvez esteja com um câncer na garganta. Aí agora mandou mensagem: ora por nós, ora por mim. Por favor, eu quero buscar Deus. Assim que eu sair daqui, eu vou para a igreja. Irmão, será que a gente precisa esperar a notícia de uma ameaça de um câncer para acordar para Deus, para a obra de Deus? Será que a gente vai precisar parar num leito de hospital? Porque o que eu aprendo, irmão, se não vem pelo amor, vem pela dor. Porque uma coisa eu sei, irmãos, não tem como resistir o amor, o chamado de Deus. Ou ele te pega de um jeito, ou te pega de outro. Olha para a vida de Jonas. Talvez você ainda está como Jonas. Será que não está na hora de você arregaçar as mangas para o Senhor? Vou arregaçar as minhas. Vamos lá, irmãos, estou quase acabando. A parte B diz assim, ó: se tornou conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada. Se você pegar todas as outras cartas de Paulo, ele sempre vai acrescentar em Coríntios, em Efésios. Ele sempre vai acrescentar. Mas essa igreja, irmãos, ele está dizendo: ó, crentes, vocês estão num padrão elevado. Vocês são diferenciados. Quem olha para vocês, eu não preciso acrescentar nada. Só continua desse jeito. Mas também para nós, quando estamos desse jeito, a Bíblia diz: você que está em pé, veja que não caia. Porque, irmãos, uma coisa que eu aprendi: chegar lá em cima não é difícil. O problema é manter. Na vida espiritual, na vida financeira, emocional, não é difícil chegar lá em cima, irmãos. O problema é manter. Quase acabando. Olha só. Porque em todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós. E aqui que eu acho que é a chave, irmãos, que está para nós esta noite. Deus vai falar com você aqui. Porque Deus já falou comigo, tem algumas coisas que eu preciso começar a deixar de lado, irmãos. Olha só. Fomos recebidos por vós de maneira que vos convertestes dos ídolos a Deus. Pastor, mas eu não adoro nenhuma imagem. Pastor, eu não me prostro diante de nenhuma imagem. Quem falou para você que ídolos são imagens? Ídolos são tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Será que o teu esposo não tem sido o teu ídolo? A tua esposa, os teus filhos, o teu trabalho, a tua vida financeira? Será que a tua vida física não tem sido o teu ídolo? Eu conheço pessoas que idolatram o seu corpo, irmãos. Irmãos, será que nós não precisamos largar os ídolos para buscar a Deus? A minha pergunta para nós esta noite: quais são os ídolos esta noite que nós precisamos deixar? É o ídolo do descanso. Hoje eu não vou para a igreja não, que eu já trabalhei. Eu acabei de receber uma mensagem, irmãos. Hoje eu trabalhei, pastor, não vou. Cheguei umas 2, 3 horas, eu estou descansando. Irmãos, fica imaginando se Jesus voltasse agora.
Como que seria? Jesus ia falar assim: então continua descansando aí. Pastor, está chovendo, eu não vou para a igreja. Se Jesus voltar no dia da chuva, irmãos, vou falar para vocês. Irmãos, a gente precisa despertar. Qual é o ídolo que nós precisamos deixar essa noite? Essa palavra é de confrontamento, irmãos. Sabe, talvez você fale assim: pastor, tem alguma coisa na sua vida que você precisa deixar, que tem atrapalhado de você estar aqui, fazendo a obra de Deus, de você estar nos lares fazendo a obra de Deus, de você estar orando para fazer a obra de Deus. Qual é o teu ídolo? Qual é o meu ídolo? Qual é o nosso ídolo, irmãos, que nós vamos deixar? Porque olha só, irmãos, eles deixaram um ídolo para servir a Deus vivo e verdadeiro. Irmão, se você quer ter uma vida abundante, uma vida abençoada, sabe, uma vida próspera, deixe os seus ídolos. Pastor, mas eu preciso trabalhar, fazer a hora extra. Eu vou te fazer uma coisa: faça um propósito com Deus 3 meses a 6 meses. Um ditado do mundo que é muito verdadeiro: o pouco com Deus se torna muito, e o muito sem Deus se torna nada. Nós pregamos aqui quinta-feira, irmãos. Aquele jovem tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos, mas nas mãos de Jesus alimentou 20.000 pessoas. Eu não sei se você está entendendo. Talvez você ache que é pouco, mas se estiver na presença de Deus, se torna muito. Desperta, irmão. Enquanto, olha só, e aqui está, irmão, o resumo. Uma coisa que está se esquecendo dentro da igreja. Por isso que às vezes a gente adora a Deus de qualquer jeito. Olha só. E enquanto aguardais do céu seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Esses crentes eram elogiados também porque eles aguardavam a vinda de Jesus. Nós hoje estamos vivendo, irmãos, como no tempo de Noé, casando, dando-se em casamento, comprando, adquirindo. Pastor, é proibido eu adquirir, eu casar? Não. Mas a prioridade não pode ser essa. Se ela atrapalha a tua adoração a Deus, o teu momento com Deus. Olha, eu vou fazer uma pergunta muito simples que eu fiz aqui terça-feira. Você responda para mim não. Quem de vocês, todos os dias, pelo menos de segunda a sexta, faz o devocional com Deus? Pastor, o que é devocional? É um momento que eu tiro para conversar com Deus, ler a palavra de Deus, 15 minutos só. Não responda para mim não, responda para Deus. É só você fazer essa resposta, você vai saber se Deus está em primeiro lugar ou não. E eu não estou falando de segunda a segunda, eu falei só de segunda a sexta, porque às vezes o sábado e domingo eu sei que é corrido. Responda essa pergunta e você vai ter a direção para a tua vida esta noite. Porque se você não fez um devocional com Deus, não ora, não lê a palavra, não adora a Deus sozinho, só se limita a cultos, a tua vida está errada. Você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Você precisa se converter ao Senhor. Eu não estou aqui te julgando, né? Você precisa de conversão. Novo nascimento talvez você já tenha, mas a conversão é diferente. E aí eu finalizo, olha só. Por que, pastor, eu devo aguardar a vinda de Jesus, a parte B? Porque Ele nos livra da ira que certamente virá. Irmãos, naquele grande dia, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas também naquele dia, nós estaremos diante do Senhor, e o Senhor vai dizer: se nós somos servos bons e fiéis, entra no meu gozo, que eu preparei para vocês. Pastor, como que eu sei que eu estou no caminho? O Senhor falou: quando eu estive sede, me deste de beber. Quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu estava preso, me visitaste. Quando eu estava nu, me vestiste. Quando o Senhor foi que fizemos isso? Quando vocês fizeram um dos pequeninos. Então, você vai aprender que não é só o culto. Não é só o culto que vai te salvar. É Jesus, mas tem algumas coisas que vêm junto. E aí eu vou te dizer. E vai ter a outra parte, que vai estar à esquerda do Senhor. Vai chegar para o Senhor, e o Senhor vai fazer simplesmente assim, ó. Espero que nós não passemos por isso, irmãos. Vou sendo bem simples aqui. Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. A pior coisa naquele grande dia será quando o Senhor falar isso para uma pessoa. Irmãos, a pior coisa é quando pessoas
não entendem a tamanha responsabilidade que é, enquanto estamos vivos, fazer o melhor para Deus. Irmãos, eu vou ilustrar e vou finalizar rapidinho, até perdi a hora. Sansão tinha uma força tremenda, ele ia lá, raposa, derrubou a porta da entrada, matou não sei quantos, sempre falava, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, eu vou porque o Senhor mais uma vez está comigo. Uma única vez, e não foi quando Dalila cortou o seu cabelo, Sansão se desviou, foi quando ele foi comer o mel do leão, porque a Bíblia diz que ele não poderia tocar em um cadáver. Então quando ela cortou o seu cabelo, ele falou assim, quando ele levantou, mais uma vez eu vou e o Senhor estará comigo. Quando ele levantou, irmãos, o Senhor não estava mais com ele. Eu acho que a pior coisa do ser humano é isso. Quando a gente levantar, talvez a gente não sentir mais a presença de Deus. E aí vai dizer, irmãos, que os inimigos pegaram ele e furaram os seus olhos. Talvez se ele tivesse sido furado os olhos antes do leão, talvez ele não teria ido até o leão. Talvez esta noite Deus está te pegando em alguma área da sua vida. Talvez não precise furar os teus olhos, mas talvez precise furar espiritualmente para que você possa despertar para esta palavra essa noite. Amém? Vocês estão comigo? Olha bem o que vocês falaram, hein? Vocês estão comigo? Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Irmãos, eu não me acho aqui melhor que ninguém, tá? Para que entenda, eu só sou um pregador da palavra de Deus aqui, me coloco para essa palavra também. Porque às vezes o que parece é que quem está pregando é melhor do que quem está sentado. Não existe isso, tá? Porque a palavra ela bate aqui primeiro. E eu quero orar, sabe? Só por pessoas que realmente querem um compromisso com Deus. Sabe? Eu serei o primeiro a vir aqui, irmãos. E eu vou orar por mim também. Quero convidar você a vir aqui na frente, pastor. Eu quero parar